Olá, gente! Olá, gente! Me chamo Vitória, sou estudante de criminologia e pra quem não sabe, eu botei uma enquete no meu Instagram. E quem venceu foi o Richard Ramirez, que pra quem não sabe foi o Perseguidor Noturno, que teve documentários e filme, The Night Stalker, o Perseguidor Noturno. E Richard Ramirez, pra quem não sabe, ele foi um serial killer. Foi nos Estados Unidos. Isso, foi nos... E eu vou deixar algumas fotos, né, de cenários reais e dele, né? Vou deixar algumas fotos. E Ramirez foi condenado em 1989 por 13 assassinatos, de 15 cometidos, 5 tentativas de homicídio, 11 atos de agressão sexual e 14 roubos. Veio morrer devido ao câncer, a uma complicação de um câncer, linfoma na célula B. Para quem não sabe, é um câncer provocado por ele ter fumado muito e usado bastante drogas. Continuando, o Ricardo Leiva Munoz Ramirez, mais conhecido por Richard Ramirez, foi um notável criminoso norte-americano conhecido por realizar assaltos, sequestros e estupros e assassinatos em série na região da Grande Los Angeles e São Francisco, entre 1884 e 1965. Nascimento, fevereiro de 1960, El Paso, Texas, EUA. Falecimento, 7 de julho de 2013. Mary Health Medical Center, Kentville, Califórnia, EUA. Conjugue que ele casou com a Doreen Lyon, de 1996 a 2013. Que ele teve esse relacionamento durante a prisão, que eles casaram e tudo. Porque para quem não sabe, ele foi um notável, além de ser, muitas mulheres paqueravam eles, iam até o tribunal só para paquerar eles, que ele tinha muitos seguidores que mandavam até cartas de amor na prisão. Eles, também conhecido como Perseguidor da Noite, teve uma rápida, porém memorável carreira criminal. Durante pouco mais de um ano, assassinou 3 pessoas e falhou em matar outras 5. Estupro e roubo, apesar de seus crimes terem sido realizados quando Ramirez tinha em torno dos 20 e poucos anos, ele cometeu seu primeiro delito aos 13 anos. A sua infância e primeiros crimes, o futuro assassino vivia com a família em El Paso, no Texas, Estados Unidos. Seus pais, imigrantes mexicanos, tiveram 5 filhos e Ramirez era o caçula. Aos 2 anos, sofreu um grave acidente no qual um armário caiu em cima da sua cabeça e aos 6 anos foi diagnosticado com epilepsia. Para quem não sabe, é uma doença que você cai no chão e fica se debatendo e não pode, tem que manter segura a cabeça, entendeu? Próximo. Seu pai, Julian, era um ex-policial da cidade mexicana de Juarez. Ignorem o barulho, gente, ao vento. E possuía um temperamento explosivo, o que muitas vezes sumiciava em agressões. Sumiciava significa que diversas vezes ele fazia isso. Também teve cujas foi físicas e a vítima era seu filho caçula. Para fugir da violência doméstica, Richard dormia por várias noites no cemitério local. O jovem Richard convivia com Mike Ramirez. Para quem não sabe, é o primo dele, né, que já foi um militar também. Veterano da guerra do Vietnã, ele forneceu maconha para o seu primo mais novo, o Richard Ramirez, quando este tinha apenas 10 anos de idade. Além de exibir sua coleção de fotos que retratavam os horrores da guerra, incluindo imagens de mulheres vietnamitas que ele havia estuprado e mutilado em solo asiático. Ele mostrava fotos de tumulações e assassinatos na guerra quando ele fazia o mesmo, né? Que para quem não sabe é mutilações, essas coisas, vocês sabem, né, gente? Em 1973, quando tinha apenas 12 anos de idade, Richard Ramirez testemunhou seu primo Mike atirar na cabeça da sua noiva e vinha a óbito no local. O Mike, ele matou sua esposa na frente do Richard Ramirez e ela não resistiu. E o nome dela era Jessie.
E o Mike matou com um revólver calibre 38 após uma briga doméstica. Após esse episódio, Richard se mudou com sua irmã mais velha, Ruth, e seu marido, Roberto, que fornecia dietamina do ácido lisérgico, droga popularmente conhecida como LSD. Ele significa que é droga alucinógena, que faz você, tipo, ter uma total dimensão. Você não saber se você está no mundo real ou da imaginação. Nesta época, Richard pouco ia à escola. Conseguiu um emprego no Hotel Holiday Inn, onde completava sua renda, cometendo pequenos furtos, mas logo foi demitido ao tentar estrupar uma mulher. Mas logo o esposo dela viu e agrediu ele, e ele inconsciente. Ele trabalhou no hotel, que eu tenho até fotos reais, que foi o primeiro nesse hotel, que não foi só essa mulher, mas sim várias outras vítimas. No dia 28 de junho de 1984, após uma noite cheirando cocaína, Richard Ramirez invadiu a casa de Jenny Vicol, 79 anos, e matou-a esfaqueada. Para quem não sabe, as vítimas dele, ele não tinha vítimas assim de faixa etárias. Ele matava crianças, adolescentes, até mesmo idosos. Ele se completava mais com idosos e logo depois fazia um ato de... Como é que eu posso dizer assim pro YouTube não restringir meu vídeo? Assim, ter relações durante a morte das vítimas. O filho de Jenny encontrou... Para quem sabe, o Jenny foi o filho da vítima que o Richard Ramirez matou esfaqueada, a senhora de 79 anos. O filho dela encontrou seu corpo no dia seguinte. Revelou que alguns dos golpes proferidos foram tão profundos que sua cabeça foi quase decapitada, além de detectar sinais de abuso sexual. O perseguidor noturno, quase um ano depois, em março de 1985, Richard Ramirez fez sua segunda vítima, uma mulher de 34 anos chamada Dailin Ozaki. Foi morta com um tiro na testa dentro de sua casa. Desta vez, porém, havia uma testemunha. O colega de quarto de Daila, Mari Hernandes, viu Ramirez entrar na residência e contou à polícia que coletou um retrato falado do suspeito e matou Ozaki. Fizeram até um quadro falado, um desenho falado, mas não era nada a ver com ele, mas foram divulgados jornais e ele teve que fugir da cidade dele. E, ainda naquela noite, Ramirez parou o carro de Tisca Line e raptou-la. Ela foi encontrada com vida horas depois pela polícia, mas não resistiu. A autópsia mostrou que Tissa havia sido baleada 2 vezes no peito e a arma era a mesma usada no assassinato de Dailin. A cidade de Los Angeles entrava em pânico enquanto os ataques continuavam. Jornais da região passaram a se referir ao criminoso como o perseguidor da noite. Mais vítimas eram encontradas. E naquela época, eles pediam, a polícia não sabiam ainda do rosto, só tinha o retrato falado. E eles pediam para fechar janelas, né? Que fiquem seguros, não saiam de casa à noite e fechem suas janelas por segurança. E a população ficou inteiramente espantada, ficaram com medo. Mais vítimas eram encontradas, mais. E depois, a maioria baleada e depois esfaqueada. E em uma ocasião, Ramirez, o mesmo perseguidor da noite, que era conhecido por suas assassinos brutais, no mesmo nos Estados Unidos, que já a infância dele, vou mostrar até algumas fotos locais do crime que foi, e da a foto dele, que como já teve uma infância muito, né, a cena do crime sempre apresentava uma característica em comum, daqueles que sempre apareciam, mais conhecidos como... Ele também deixava suas pegadas, que através da polícia, os peritos conseguiram o DNA das pegadas da bota dele, que ele deixava quando fugiu de uma vítima. E essa vítima também
bem no início ele encontrou uma criança, só que essa criança, como ele já estava em estado de LSD, que era droga alucinógena, ele não estava em si e matou essa criança. E não resistiu, infelizmente. E depois saqueada em uma ocasião. Em uma ocasião, Ramírez arrancou os olhos de uma mulher de 44 anos. A cena do crime sempre apresentava uma característica em comum, sinais de que um ritual satânico havia sido realizado. As autoridades convocaram até mesmo o FBI, para quem não sabe, é Agentes Investigativos, que é FBI, e uma força-tarefa a fim de prender o psicopata, que ele passou anos solto, cometendo crimes até mesmo em outra cidade. O julgamento de Richard foi um dos mais longos e difíceis da história dos Estados Unidos. Ao total, foram entrevistados mais de 1.000 jurados e cerca de 100 testemunhas. Enquanto isso, o serial killer conquistava milhares de fãs que escreviam até cartas de amor. Uma delas, inclusive, chegou a se casar com Ramírez, que é a Dorothy. Na prisão, ela aparecia nas sessões como pentagramas desenhados pelo corpo e chegou a gritar no tribunal. E o Ramírez, na prisão, ele aparecia nas sessões com pentagramas, para quem não sabe, o símbolo satânico. E chegou a gritar no tribunal: "Viva!" Em setembro de 1989, Richard Ramírez foi condenado à morte, com 13 acusações de homicídio, 5 acusações de estupros, tentativa de homicídio, 5 acusações de tentativa de homicídio, 11 acusações de assédio sexual e 14 acusações de roubo. O assassino morreu de câncer em 2013, enquanto ainda aguardava para ser executado no corredor da morte, na prisão estadual de São Kenny. Para quem não sabe, os Estados Unidos têm uma pena de morte para assassinatos, estupros e até mesmo roubos. E ele aguardava no corredor da morte a sua sentença de morte, que seria a injeção letal. E ele morreu com câncer. Para quem não sabe, é onde o câncer ele vai nos linfomas das células B, que foi através de muito usado de drogas e alcoólatra, que já era de infância, que ele usava bastante. Já adolescente, Richard começou a inalar cola e usar LSD, que eu já falei para vocês que é a droga sintética. Logo passou a cometer furtos para sustentar seu vício. Durante a época, foi preso 2 vezes, acusado da posse de substância lícita, além dos roubos e do consumo de drogas. Ramírez criou um fascínio pelo... A acusação não foi levada adiante, pelo fato da vítima não ter retornado à cidade. Passo para testemunhar contra Richard. Para quem não sabe, a acusação não foi levada a sério, era que lá no trabalho dele, ele chegou a estuprar uma mulher, mas não conseguiu, não teve sucesso. Só que o marido dela não quis voltar porque como eles eram turistas, eles não queriam voltar para dar depoimento para o Richard ser preso. Mesma época, por 2 vezes, a alegação da posse de substâncias lícitas. Mesma época que abandonou a escola. Então, ele abandonou a escola quando ele tinha 14 anos de idade. Após frequentar cultos religiosos, Richard, ironicamente, despertou interesse pelo satanismo e, aos 18 anos de idade, mudou-se para a cidade de Los Angeles. Richard Ramírez, o serial killer satânico, que aterrorizou os Estados Unidos. Durante os anos 80, o assassino fez mais de 10 vítimas em crimes brutais e encontrou a morte depois de longos anos. Uma das testemunhas conseguiu fornecer à polícia o número da placa do carro utilizado por Ramírez e logo o veículo foi localizado. Foram coletadas impressões digitais e no banco de dados da polícia foi identificado o nome do principal suspeito, Richard Ramírez. E que a gente jornais, revistas, tudo, até mesmo emissoras, começaram a publicar o Richard Ramírez, a identidade dele. E os jornais publicaram o retrato falado do serial killer na primeira página. Todos estavam em sua busca, até que no dia 29 de agosto de 1995, Ramírez foi reconhecido na rua.
após uma longa perseguição da polícia e 3 homens que ele havia tentado roubar o carro para fugir, que o batiam repetidamente. O criminoso foi finalmente preso. E se a polícia não tivesse prendido, ele teria sido lixado pelos moradores, porque já estavam revoltados com aquela situação toda. Imagina, né, gente? Você tem medo de sair da sua própria casa porque tem um assassino solto. E a polícia não prende, porque simplesmente não tem nada, só tem apenas um retrato falado que a maioria das vezes não era o que parecia nem um pouco. Durante sua infância, sofreu 2 graves acidentes. Vamos ver o que motivou tudo aqui, que na verdade não é tanto. Aos 2 anos de idade, o móvel caiu sobre sua cabeça. E na necessidade do ferimento ser saturado com mais de 30 pontos. Aos 5 anos de idade, enquanto se divertia em um parque, foi tormentemente atingido por um forte balanço. Richard passou a sofrer convulsões epilépticas frequentes que duraram até a adolescência. Seu pai, Julian, era um ex-policial de cidade mexicana de Juarez e possuía, né, gente, esse tipo também que juntou para isso. No entanto, a companhia lhe traria ainda mais problemas. Miguel tinha um gosto para torturar mulheres. Mostrava diversas fotos de vítimas que ele havia matado e torturado durante seus serviços no exército. Para quem não sabe, é o primo dele, né, que ele passou a conviver com ele. E Miguel atirou em sua esposa na frente de Richard quando esse tinha 13 anos. O episódio transformou o garoto em um homem sombrio e frio. E o Richard Ramirez. O que a frase que mais marcou foi: adoro todo aquele sangue. A personalidade. Nascido em 29 de fevereiro de 1960 em El Paso, estado do Texas, Richard Leiva Munoz foi o caçula de 5 filhos de Julian Ramirez e Mercedes Munoz, mexicanos que emigravam para os Estados Unidos da América em busca de melhores condições de vida. Então esse é o Richard Ramirez, serial killer. O primeiro caso criminal da gente desse canal. Então qual foi a base dele? Ele teve uma psicopatia, para quem não sabe, é um transtorno de personalidade que durante a infância ele também já sofreu vários tipos, como já falou, que ele já teve convulsões epiléticas e aos 6 anos de idade foi diagnosticado com epilepsia, que fez através disso. E ele não terminou a escola. Com 14 anos, ele abandonou a escola para entrar nesse mundo. E ele também tem uma psicopatia, que foi identificado os traços dele de psicopatia, que ele não sentia remorso nenhum por suas vítimas, tanto é nas fotos identificadas, né, gente? Então é isso. Se inscrevam no canal, deixem um like e comente o que vocês querem para eu trazer mais vídeos sobre casos criminais, assassinos ou serial killer. Esse foi o caso Richard Ramirez. Então é isso. Compartilhe bastante que eu vou logo trazer mais casos criminais para vocês. E se quiserem, pode escrever aí nos comentários qual é o próximo que vocês vão querer que eu traga pro canal. Então é isso, Deus abençoe a todos. Feliz Natal, amor. Feliz Natal a todos.